E aí, moçada, bom dia. Hoje nós iremos corrigir a atividade, mas antes eu vou falar um pouco, sobre esses elementos desse assunto, porque eu notei que alguns estão com dúvidas e se não entender desde o início, fica muito difícil, né? Pode ficar muito difícil. E depois para você fazer um curso superior, tudo, também pode atrapalhar bastante, né? Então vou pegar bem do início, tá certo? Ó, bora lá. Primeiro é saber quem é esse camarada, né? O Pi. O Pi. Hum. O Pi é o seguinte, turma. Então eu coloquei aqui a interrogação, né? O que é o Pi? O Pi nasce da seguinte ideia. O Pi é uma conjectura, coisa do ser humano, né? É um, é um pensamento. Ele é um número abstrato. Ele só existe na nossa imaginação, né? Bora lá? Então é o seguinte. Você tem uma circunferência, bacana, circunferência. E toda circunferência tem um diâmetro, né? Você traça aqui uma linha, ó, passando pelo centro, né? Então o diâmetro vai ter quantos raios, né? 2 raios. O diâmetro é 2R. Tudo bem? Então lá, né, 1900 antigamente, né? 1900 antigamente foi bacana, né? Isso é da minha época que a gente falava isso. Mas é muito tempo atrás, turma. A, a história fala que essa coisa vem lá de Arquimedes, né? Que Arquimedes foi o primeiro que calculou bem esse número, tá certo? Mas dando sequência, nossa aula aqui não é de história, né? Seguinte, o que é o π? O π é uma comparação, veja bem, é uma comparação entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Como assim, professor? Que comparação é essa? O que você está falando? É o seguinte, se eu faço um corte aqui na circunferência, ó, imagina que eu cortei ela aqui, né? E aí, imagina ela como uma linha. E aí eu estico essa linha, ó. Estico ela, coloco ela reta, né? Então, o comprimento dessa circunferência será o comprimento dessa linha imaginária aí, né? Então, vamos lá, imaginei um corte aqui na circunferência, estiquei a circunferência e obtive um comprimento L. Esse comprimento, turma, ele vai ser ou em metros, né, ou em centímetros, uma unidade de comprimento. Eu quero saber o seguinte, nesse comprimento aqui, ó, esse comprimento da circunferência, vai caber, né, o diâmetro dela quantas vezes? Quantos diâmetros eu vou poder colocar aqui nessa linha? Ó? Então, comparar isso, turma. Eu quero saber, amigo, esse comprimento aqui, olha, é quantas vezes esse diâmetro? Ou, em outras palavras, eu posso colocar esse diâmetro aqui nessa linha, ó, quantas vezes? Essa foi a pergunta lá do passado, né? Então, eles queriam saber o seguinte, o comprimento de uma circunferência equivale a quantos diâmetros, né? Quando a gente quer fazer esse tipo de comparação, turma, o melhor é dividir. E aí nasce a definição, ó, que o π é a comparação do comprimento da circunferência, que é o L, né, com o seu diâmetro, que é 2R. Então, o π, por definição, é a divisão do comprimento pelo diâmetro. E aí vem a questão de Arquimedes e outros matemáticos por aí, né, que calcular várias casas decimais desse π. E tem métodos, né, interessantes, por isso a questão importante da geometria, né, os polígonos regulares, aí tem muita coisa, né, isso aí, né. Calcular uma casinha aqui do π, turma, em determinada época da história aí, era, assim, uma questão de muito status dentro da matemática, né. Porque para calcular mais uma casa aqui, você tinha que armar toda uma estrutura, né. Mas então, às vezes alguns vão utilizar esse π como 3,1, como 3,14, né, e vai por aí. Quanto mais casinhas aqui, mais preciso vai ser o cálculo lá do engenheiro e tal, né? Então, dependendo da avaliação tal, o avaliador vai falar, ó, utiliza o π igual a 3,1, utiliza igual a 3,14, né?
Se não falar nada, turma, é interessante deixar π, tantos π, né? Porque senão você vai queimar aqui algumas casas decimais, pode dar problema, né? Bom, agora, seguinte. Então, o L, escrevi da leitura, ó, da direita para a esquerda, né? O L dividido por 2R é igual ao π. Tudo bem? O 2R está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, né? Então, o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio. Turma. Então, a partir daí, você tem como calcular o comprimento de uma circunferência. Veja que coisa, né? Porque ela é curva, né? E você está calculando em linha reta. Essa que é a ideia interessante, né? Então, eu tenho uma circunferência e quero saber quantos metros, quantos centímetros, né, tem o seu comprimento. A partir dessa fórmula, então isso é possível, né? Bacana? Então aí aprendemos, vamos revisar, né, o que é o π, é a comparação do comprimento com o diâmetro de uma circunferência. O valor dele é esse, né? E o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Turma, então aí uma teoria boa. Mas, professor, mas o que usa isso? Por que isso é importante? O π, turma, na minha época, por exemplo, de curso, né, de graduação e tal, a turma falava, π é o número mais importante, né, e tal. É o seguinte, é porque o π permite trabalhar com circunferência, né? E se você sabe trabalhar com a circunferência, então você pode trabalhar com ondas. Professor, mas o que ondas tem a ver com a circunferência? O π. O π vai ser o elo de ligação entre as ondas e as circunferências, né? Então, todo esse mundo que vocês gostam, né? De transmissão de dados, né? Que são feitos através de ondas, né? As frequências e tal, depende desse π. Esse π está na base de tudo isso, né? Depois vem as funções trigonométricas, né? E é ele que é o elo de ligação, então, entre circunferência e ondas e tudo mais. Mas deixa isso para a hora que você tiver nessas áreas, né? Tudo bem? Então, aprendemos aí o que é o π. Agora vamos falar um pouquinho sobre o grau, né? Esse é bem mais fácil. Imagine o seguinte, que você divide uma circunferência em 360 partes com a mesma medida, né? Ou seja, todas as partes do mesmo tamanhozinho, né? 360 pedacinhos desses, né? Cada pedacinho desse vai ser chamado de quê? 1 grau. Então, a consequência imediata é que a circunferência vai ter 360 graus. Agora, é interessante frisar bem que o grau, turma, é um pedaço, é uma parte da circunferência. Ele é um arco, ele é curvo, né? Então, um pedacinho desse, ó o bico da caneta aí, né? É 1 grau. Ele é uma parte da circunferência, um pedacinho dela, tá bom? Eu comentei, não vou anotar aqui, mas claro que então a circunferência tem 360 graus, né? Existem partes menores, né? O minuto e o segundo. Se você dividir 1 grau em 60 partes, cada uma vai ser 1 minuto. E se você dividir 1 minuto em 60 partes, cada uma vai ser 1 segundo. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso, tá bom? Agora, turma, muita atenção aqui, né? Muita atenção aí, porque isso aí, o não entendimento disso aí, trava uma boa parte de conteúdo de ensino médio e depois de ensino superior. Muitos ficam para trás nisso aí e complica, tá bom? Então, vamos entender bem o que é esse DAO de radiano. Desculpa, turma. Eu não vou ter como parar aqui para tomar uma aguinha, né? Então é o seguinte, radiano. Esse aqui também, turma, é uma coisa da nossa imaginação, tudo bem? Assim como o pi lá e tal, né? 1 grau, tudo bem? Então, o radiano é o seguinte, imagina uma parte da circunferência agora, ó, bem maior que o grau, né? Imagina uma parte da circunferência. Que, turma, se eu cortar aqui no ponto A, cortar aqui no ponto B, e esticar, colocar ela em linha reta, ó, dê a mesma medida do raio. Então, esse arco, que esticado, né? Colocado em linha reta, é igual ao raio,
é chamado de um arco de 1 radiano. Captou, turma? Então, o radiano também é um pedaço da circunferência. Uma parte da circunferência. Que esticada dá o raio. Isso é um radiano. Então, assim, no olhômetro, né? No olhômetro, ela tem aí, sei lá, próximo de 6 radianos, né? Aqui vamos pôr 1, né? 2, 3, né? 4, 5, 6, né? Depois a gente vai ver a conta exatinha, né? Como é que é isso. Mas são pedaços desse tipo, que esticado dá o raio. Tá bom? Então, comprimento da circunferência, 2πr, 100 metros, centímetros e tal, né? Quando eu quero medir a curvatura, o grau, circunferência dividida em 360 partes. Ou o radiano, é um arco que esticado, ó, dá o raio, né? Tá bom? Agora vamos ver as consequências disso, tudo que a gente viu aí, tá bom? Vou fazer uma pausa para a gente ver as consequências. Bem, turma, a gente tem duas consequências importantes, né? A primeira é a seguinte, ó, vamos lá. Quando você tiver o comprimento de um raio, né, um R, você vai ter um arco de quantos radianos? 1 radiano. A gente viu aqui, né? Ó, se o comprimento for R, um R, né, eu terei 1 radiano. Mas vai lá em cima. Qual que é o comprimento da circunferência? Não é 2πr? Então, 1r está para 1 radiano, assim como 2πr, que é a circunferência toda, está para x, né? Regrinha de 3, multiplica cruzado, tal, né? X vezes R igual a 2πr vezes 1 radiano. Corta o R, né? Simplifica o R. Então, você vai ter que a circunferência toda, ó, tem 2π radiano. Então, turma, aí uma aproximação. Se aproximando assim, grosseiramente, o π de 3, 2 vezes 3, 6. Então, cai naquilo que eu falei, assim, bem superficial, a circunferência tem 6 radianos, né? Tudo bem? Imagina, né? Ele é próximo mesmo, turma, de 60 graus, tá? Não é 60 graus, mas aproxima de 60 graus, tá bom? A outra consequência. Então, ó, o 2π radiano, que é a circunferência toda, né? Corresponde em graus a 360. Simplifica dos dois lados por 2, ó. Nasce a regrinha básica da trigonometria, que o π radiano corresponde a 180 graus, né? Aproximando de novo o π de 3, então 3 radianos correspondem aproximadamente 180 graus. Não é a mesma coisa, turma, porque o radiano, aliás, o π, não é 3, né? Então, quanto mais casinhas você for colocando no π, mais você vai chegando no valor exato, mas dá próximo mesmo de 60 graus, tá bom? Então, vamos colocar aí agora a correção da atividade para a gente praticar isso aí, né? Bem, turma, então ele fala, ó, transforma as medidas abaixo, né, em graus, né? Então é o seguinte, primeiro, π radiano sobre 4, transforma em graus. Então como é que eu monto a regrinha, né? Ó, π rad está para 180, assim como π sobre 4 que eu quero está para x, né? Multiplico cruzado, tá bom? X vezes π rad, né? Tudo bem? Igual a π sobre 4 rad sobre vezes 180. Simplifico o π rad, então vai dar 180 por 4, que é 45 graus. Legal? Ou seja, turma, se eu dividir o π rad é 180 por 4, 45, né? Para fazer mais rápido, você pode fazer assim, ó. Aqui eu tenho 3 π rad sobre 4. Então o que, que eu faço? Troco o π rad por 180, sem montar a regra de 3, direto, só substituindo. 180 por 4, 45, né? Vezes 3, 135. Legal? Muito rápido, né? Π rad, 180. Dividido por 3, 60. Vezes 5, 300. Rapidão, né? Π rad, 180 por 2, 90. Vezes 11, 990. E se quiser fazer a volta, turma, aqui, de 990 para essa medida, você vai montar a regrinha de 3, né? Do mesmo jeito.
Tá bom? Valeu, turma, um abraço e até a próxima.